Exemplo clássico de trocas de calor é o famoso pingadão. Não sei na sua região como é que chama, mas o que vem a ser o pingadão? Café, uma certa quantidade de café, misturado com leite. Tem o café a tantos graus, tem o leite a tantos graus, misturo ele, vai sair uma certa temperatura. Um detalhe bem importante. Pessoal, se eu tenho tantos mililitros de café a uma certa temperatura, ele também tem um calor específico. Aí eu pego o leite, também tem tantos mililitros de leite e tem uma certa temperatura. Geralmente o leite é a temperatura inferior do café. Supondo que o leite esteja a 20 graus Celsius. Supondo que o café esteja a 80 graus Celsius. Mistura os dois, você vai ter uma quantidade X de ml, não sei quanto, mas não me façam isso. 80 menos 20, a temperatura final vai dar 60. Não faça, que é errado. Você vai ter que fazer os processos de troca de calor. E falamos que o processo é adiabático. O que é um processo adiabático? Que não troca calor com o meio externo. Quer dizer o quê? Eu pego o café, coloco o leite, ele não pode interagir com o meio externo, com o ar. Então a gente fala que é um processo adiabático, que não faz troca com o meio externo. Fica isolado. Misturei e vai dar uma certa temperatura. Então você faz o Q do café mais o Q do leite igual a zero. Esse igual a zero quer dizer o quê? É o processo adiabático, ele não pode fazer trocas de calor. Feito isso, você vai fazer, como é variação de temperatura, não pode entrar o Q mole, tem que entrar o Q macete. Então, o Q macete do café mais o Q macete do leite igual a zero, faz a sua conta, você acha a temperatura. Mais uma vez relembrando, não façam média aritmética somando 1 mais 2 neste caso. Faça a conta que a temperatura não vai dar um subtraindo do outro, ou somando um pelo outro dividido por 2. Em certos casos dá certo, mas geralmente não é por essa linha de raciocínio. Tranquilo? Um processo bem interessante é o processo de transmissão de calor, que são 3. Condução, convecção e radiação. Alguns autores dizem irradiação, mas é mais usual usar o termo radiação. Pessoal, vejam aí radiação, processo de convecção e processo de condução. Primeiro, pegar a condução. Condução, se você aquece o ferro aí no fogo, o que vai acontecer? O fogo vai bater na ponta e vai começar a energia cinética das moléculas e vai aquecendo as outras. Então precisa de um meio que aconteça isso. Então, uma vai vibrando a outra e vai aquecendo todo o metal. Isto é um processo de condução. Agora, um outro processo, convecção, muito usual. Sempre temos exemplo dentro de casa, que o exemplo é qual? A geladeira. Vamos falar sobre a geladeira. Você abre a geladeira, você vê lá as suas prateleiras, geralmente são grades, não estou falando as geladeiras modernas, estou falando as tradicionais. Tem o congelador em cima, lá embaixo tem o quê? A gavetona para colocar frutas e verduras e o congelador fica em cima. Por que o congelador fica em cima? O ar gelado ele é mais denso, é mais coeso, é mais junto, mais denso. Então a densidade é maior, ele tende a descer. E o menos denso, está lá embaixo, ele tende a subir. Então o processo de convecção é esse, sobe, desce. Mais um motivo de não se colocar nenhuma toalhinha dentro das prateleiras, porque você está impedindo o processo de convecção. Outro detalhe importante, refrigerador e aquecedor. Por que geralmente a parte do refrigerador, de um ar-condicionado, a parte fica no superior? Porque tem que o frio descer para o quente subir. Tem que fazer isso, não adianta colocar um ar-condicionado na parte inferior. Como é que vai fazer isso? Né? Agora o aquecedor já é diferente, ele tem que ficar na parte inferior. Por quê? O quente sobe e o frio desce. Esse é o processo de convecção. E é necessário de um meio material para que isto aconteça. O outro processo agora, processo de radiação. Este sim, não necessita de meio para acontecer esse processo. Como é que acontece? Um exemplo, o Sol.
O Sol está lá no centro do nosso universo, né, emitindo radiações. Então, ele vem no vácuo e chega até nós. Então, o Sol é um exemplo típico de radiação. Pessoal, um exemplo de condução que temos certos conceitos errados é o quê? Geralmente a mamãe fala assim, filhinho, não pise com o pé no chão, pise no tapete. Gente, se você pegar o termômetro e colocar no tapete e colocar no chão, a temperatura é a mesma. Como, professor? A temperatura é a mesma. O que nós temos é a condutibilidade térmica, quer dizer o quê? Ó? Aqui no estúdio, eu tenho aqui esse tipo de material e tenho esse tipo de material, inox e aqui um curvinho. Eu coloco a mão aqui, eu tenho a sensação que isso está mais gelado do que este aqui. Mas não, a temperatura dos dois é a mesma. E aí entra o processo que está aparecendo para vocês na tela aí, o fluxo de calor, né? Que é o quê? A quantidade de calor num certo tempo, é a condutibilidade térmica. Então, se eu tenho um K com maior condutibilidade, ele tem maior processo de transmissão de calor. Por isso que eu vejo que a madeira e pega o ferro, você tem a sensação que o ferro é mais frio, mas não. O processo dele, o fluxo de calor é maior do que o outro, que nós chamamos de condutibilidade térmica. Ficou claro, pessoal? Mudança de fase, que é o famoso QMOL. Vejam na tela aí para vocês. Vocês viram isso, acho, na 7ª série. Sólido, líquido e gasoso. Então veja, como é que se chama a passagem do sólido para o líquido? Como é que se chama a passagem do líquido para o gasoso? Gasoso para o líquido e líquido para o sólido. Processo do sólido para o líquido. Fusão. Processo do líquido para o vapor. Vaporização. Aí um detalhe importante, pessoal. A vaporização abre em 3. Evaporação, ebulição e calefação. Qual a diferença dos 3? Evaporação se dá num processo lento. Imagine, poças d'água, toalha estendida no varal. Por que se estica as roupas no varal? Maior área. Aí entra a lei de Dalton. O processo de ebulição se dá de uma forma tumultuosa. Chaleira, né? A chaleira, você vê lá a ebulição de uma forma tumultuosa. E, geralmente, trabalhando com água a 1 atm, lembrem, 1 atm, pressão, e se dá de uma forma tumultuosa, até 100 graus Celsius. E calefação acontece acima de 100 graus Celsius. Um exemplo, vocês já viram uma chapa de fazer hambúrguer e coloca uma gota d'água e a gota vira uma bolinha e fica dançando? Aquele processo é um processo de calefação. Tranquilo? Agora o processo do gasoso para o líquido. Condensação ou liquefação. E o processo do líquido para o sólido, solidificação. Pessoal, analisando aqui, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu forneço calor, então o calor tem que ser positivo, sinal de mais. Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu tenho que tirar calor, calor negativo, então vai usar sinal de menos. Então está aí o processo de transmissão de vocês, aí a parte superior vai ser positivo e a parte inferior vai ser negativo. Acima de uma certa temperatura para cada substância, de vapor vira gás. Tranquilo? Primeira lei da termodinâmica. Pessoal, essa matéria ela é bem teórica, então preste atenção nos conceitos. Imagine que eu tenha um copo ou um cilindro e dentro tem um êmbolo. O que seria esse êmbolo? Já viu seringa, aonde você tem aquela borrachinha? Aquela borrachinha seria o êmbolo. Então o que acontece? Eu tenho um certo êmbolo aqui, que ele está desprovido de atrito, então ele sobe e desce. Eu tenho um certo gás aqui dentro. Eu aqueço. O que vai acontecer? Eu forneço calor. Esse gás vai começar a se agitar. Se agitando, ele se expande. Expandindo, esse êmbolo sobe. Imagine um pistão de carro, né, do motor, 4 tempos. Então, acontece a explosão e sobe. Então, acontece uma mudança de volume. Eu tinha um certo volume inicial e tenho um volume final. E esse pedaço é a variação de volume.
Só que o detalhe importante é o quê? Para ele subir, foi aplicada uma força. Não foi? Foi aplicada uma força. Porque ele não vai subir sozinho esse êmbolo. Teve uma força vertical para cima, no caso de expansão de volume. E como ele teve uma variação, teve uma distância. Lembrem, o que é força vezes distância? Trabalho. Então a primeira lei da termodinâmica é o quê? Transformar calor em trabalho. Pessoal, na tela vocês estão vendo uma fórmula. Q é igual a trabalho, esse símbolo parece um T, um 6 cortado, né? É trabalho, mais ΔU. O que é cada letra dessa? Q é a quantidade de calor que eu forneço em calorias. Trabalho é a variação de volume. Guardem bem, trabalho é a variação de volume. ΔU, delta quer dizer variação. O U, energia interna, é aqui dentro, tem a ver com temperatura. Então, repetindo, quantidade de calor fornecido, subiu, desceu é trabalho, tem a ver com volume. ΔU, variação de energia interna, tem a ver com o quê? Com temperatura. Pessoal, o que é isotérmica? Para entendermos. Termo, temperatura. Iso igual. A temperatura não pode mudar. Isotérmica, a temperatura não pode mudar. Temperatura constante. Quem é a temperatura naquela fórmula da primeira lei da termodinâmica? Q, ΔU ou trabalho? É o ΔU, de tanto que eu coloquei ali, ó, ΔU igual a zero. Substituindo o zero na fórmula, sobra quem? Q é igual a trabalho. O que significa isto, pessoal? Quanto de calor você fornece, tudo isso é transformado em variação de volume. Então, se eu forneci 100 joule ou 100 calorias, né, dependendo da unidade que você for trabalhar, vai ser totalmente transformado em variação de volume. Forneci 100 calorias, vai ter um trabalho de 100 calorias. Então, não pode ter variação de energia interna, obviamente, isotérmica. No próximo, vocês estão vendo que é isométrica, métrica medida. Iso não pode mudar, é a famosa panela de pressão. Se vocês olharem com detalhe o desenho, percebam que o êmbolo está preso. Ele não sobe e não desce. Então, eu forneço calor e o êmbolo não pode subir nem descer, porque é isométrico. Então, não pode realizar trabalho. Não sobe, não desce. Trabalho é igual a zero. Colocando na fórmula, vai ser o quê? Trabalho, zero. Q igual a ΔU.